Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Eu quero meditar na palavra de Deus juntamente com todos nesta manhã, aqui em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36 e o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, e para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele, eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor. Estamos aqui diante deste texto, desta palavra poderosa, palavra de Deus que vem de encontro à nossa vida nesta manhã. Esse hino, eu comecei a leitura aqui desse texto, essa leitura que eu acabei de fazer aqui, Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Aqui é um hino de adoração. O apóstolo Paulo, ele escreve ali aos romanos, e vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando da profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. O apóstolo Paulo, ele começa esse hino falando quão profundo são as riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala nesse hino quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis são os caminhos de Deus. Quem poderá, desvendar, quem poderá conhecer os juízos de Deus, os caminhos de Deus? O apóstolo Paulo, ele vai aqui descrevendo esse texto em forma de canção aos romanos, ele falando, e o apóstolo Paulo, ele vai dizendo: porque quem compreendeu o intento, quem compreendeu a intenção, a vontade do Senhor, quem foi o conselheiro do Senhor? Então é muito profundo esse texto. É um texto que traz uma profundidade muito grande. Quem poderá compreender a vontade de Deus, os intentos do Senhor? Quem poderá compreender? A palavra de Deus vai dizer: quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Mas o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma afirmação. Ele, diante de toda esta imensurável profundidade das riquezas de Deus, do conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: quem conheceu, quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Quem? Ninguém, irmãos. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo afirmando: porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele
por ele e para ele são todas as coisas. E o apóstolo Paulo ele enfatiza que a glória, pois seja dada a ele eternamente. Isaías já falava sobre isso. Isaías, o Senhor tomando Isaías, e Isaías dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a ninguém. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e o Senhor afirma ali na boca de Isaías: a minha glória eu não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens esculpidas, aos ídolos. E toda glória deve ser dada a ele, todo louvor deve ser dado a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ó, com profundidade das riquezas, quem poderá compreender? Quem poderá conhecer a mente do Senhor? Mas louvado e engrandecido seja Deus que enviou o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele conhece ali as profundezas de Deus. E o Espírito Santo foi nos dado. O Espírito Santo veio aqui, foi dado à igreja. O Espírito Santo foi derramado a este mundo. E essa promessa é para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem neste Evangelho. Creem nesse Evangelho que por Jesus foi ali orientado os seus discípulos que anunciasse por toda a terra. Este Espírito Santo agora é dado a esses que creem, para que ele, que penetra as profundezas de Deus, possa trazer para nós conhecimento glorioso das mais profundas riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. O Espírito Santo, ele traz, ele revela aqueles que creem neste Evangelho, e assim recebe o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que agora o Espírito Santo, ele pode nos fazer conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas é necessário eu e você termos uma ação diante disso. O que nós devemos fazer? Não conformeis com este mundo. Para quê? Para que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Esse mundo é prazeroso. Os homens vivem neste mundo, desfrutam os prazeres desse mundo e acha que está tudo certo, mas a palavra de Deus ela diz: não vos conformeis com este mundo. Não devemos seguir o curso deste mundo como nós seguíamos antes. Não devemos viver segundo o mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência também. Mas devemos nos transformar, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O mundo não tem entendimento das riquezas de Deus, da sabedoria, das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus. O mundo não tem conhecimento. Mas aqueles que ouvem esse Evangelho e creem, e agora, por intermédio deste Evangelho, buscando dia após dia, podemos ter o nosso entendimento transformado. E agora aquele que tem o seu entendimento transformado já não segue mais o curso deste mundo. Agora segue rumo ao céu de glória. Agora ele já não caminha mais segundo o conselho do ímpio. Ele já não anda mais no caminho dos pecadores. Ele já não se detém mais na roda dos escarnecedores. Não, agora o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor agora, este homem, esta mulher, que
crê no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo seu entendimento transformado, agora o seu prazer é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. E agora este homem, a preocupação dele é se apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ser santo é uma exigência. O Senhor Jesus, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Ele exige que nós sejamos santos, ou seja, nós sejamos separados. Ser santo é ser separado, é nos separar. Ele nos separou para Ele. Então não podemos conformar com este mundo. Agora nós somos separados para viver uma nova vida, buscando o conhecimento cada vez mais da ciência, da sabedoria de Deus. É isso que enriquece a nossa vida, é conhecer a sabedoria, a ciência de Deus, é receber um pouco de Deus. E na eternidade nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Mas se nós não procuramos conhecer a Deus conforme o seu Evangelho, conforme a sua palavra, pois é somente ela que transforma o nosso entendimento, que tem poder para transformar o nosso entendimento. Como que nós estaremos lá na eternidade prosseguindo a conhecer a Deus, se aqui nós não preocupamos em conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, que nos é revelado unicamente por intermédio da sua palavra? Como? Então é necessário rever os nossos conceitos. Deus te convida nesta manhã de hoje para rever os seus conceitos. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é a sua boa e agradável vontade, não. Ela é perfeita. Ela é segundo o coração de Deus, para que nós sejamos abençoados. Pois aonde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, está nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, ali está o nosso tesouro e a nossa vida está guardada com Cristo. Mas se o nosso coração está nas coisas terrenas, saiba que a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, a sua flor murcha e cai. Mas se nosso coração está em Deus, está em Cristo, está nas coisas do alto, está sempre buscando a sabedoria, a ciência, conhecimento de Deus, pode ter certeza, a nossa vida está guardada com Cristo. Este mundo de corrupção não tem poder sobre as nossas vidas, porque agora o que nos aguarda é uma vida eterna, onde continuaremos a conhecer a Deus. Deus te chama nesse dia de hoje para ser separado, para ser um sacrifício vivo e agradável. Aquele que é um sacrifício vivo, ele já não segue mais o curso deste mundo, mas ele segue para o céu, olhando unicamente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou toda a humilhação até a morte de cruz. Mas o que a princípio parecia que lhe era prejuízo, tem um peso de glória eterno, e a nós também. Há uma glória eterna nos esperando, para estarmos ali, por toda a eternidade, prosseguindo a conhecer a Deus. Eu deixo aqui estas palavras, que o Espírito Santo possa te trazer para uma nova vida, separado deste mundo, onde os prazeres deste mundo, o curso deste mundo,
já não te seduz mais. Já não, os prazeres desse mundo já não te satisfaz mais. Porque o que te satisfaz é a presença gloriosa que somente aqueles que são separados, santos, somente aqueles que teve o seu entendimento transformados podem desfrutar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, sua casa, sua família, você que ficou até o final desse vídeo, em nome do Senhor Jesus.